Bom dia, meu nome é Rafael Santos, eu sou professor associado em Engenharia Ambiental aqui na Universidade de Guelph, no Canadá, e hoje eu estarei apresentando o nosso trabalho sobre intemperismo aprimorado de rochas silicáticas, que nós vemos fazendo desde 2017, e gostaria de agradecer aos organizadores do workshop de me convidar para essa apresentação. E o nosso foco aqui em Guelph é estudar tanto o efeito desse complemento de rochas na agricultura, em termos de melhoras da qualidade do solo, em termos da nutrição das plantas, e claro que em termos também do sequestro de carbono. A minha apresentação de hoje vai ser focada mais nos mecanismos do intemperismo e no que a gente prevê sobre o futuro desse tema quando for aplicado mundialmente com as diversas rochas que são disponíveis. Então, para começar a conversa de hoje, eu gostaria de resumir um pouco sobre quais os fatores nós levamos em conta quando tentando entender melhor o intemperismo no solo. E esse gráfico resume vários dos pontos importantes. Ele vem desse artigo que nós publicamos mais cedo esse ano, na revista ACS Earth and Space Chemistry, onde a gente fez uma estimativa da capacidade global de intemperismo aprimorado. E o que a gente vê nesse gráfico é um resumo de fatores importantes. Então, por exemplo, no solo nós vemos que temos a concentração elevada de CO2, isso ajuda o intemperismo a acontecer de uma forma mais rápida, pois acidifica o solo e supre o CO2 para reação. O que nós aprendemos também há muito tempo foi que as plantas têm um fator importante no intemperismo, que é os êxodos das raízes, liberando ácido que ajuda a dissolver os silicatos. O que também nós vemos é que na dissolução dos silicatos, elementos são liberados que as plantas podem utilizar para o seu próprio crescimento, então existe um benefício tanto ao solo quanto à planta. O que a gente também entende é que a reação do intemperismo ela funciona em etapas. Ela começa pela dissolução do silicato, que libera cálcio e magnésio em solução. Esse cálcio e magnésio ele pode ser transportado do solo pela água, então a própria água da chuva que infiltra no solo e eventualmente entra em aquíferos e eventualmente chega a uma água superficial como rios e oceanos, carrega o CO2 nesse caminho, mas ao mesmo tempo também existe a possibilidade de precipitação de carbonatos no solo, que a gente chama os carbonatos pedogênicos. Então esses carbonatos pedogênicos eles podem acumular no solo e ao longo do tempo eles mesmos também podem sofrer um processo de intemperismo que carrega os bicarbonatos mais adiante e eventualmente de novo a um oceano. E dentro do oceano também existe a possibilidade daí dos bicarbonatos precipitarem na forma de carbonatos. Ainda não se entende muito bem sobre o tempo que isso leva. Então, o tempo de transporte do cálcio e magnésio do solo até o oceano, o tempo de residência desse cálcio e magnésio dissolvido no oceano antes de ele precipitar. Existem estimativas, mas eu diria que não é algo assim que muito bem entendido, mas algo que está sendo obviamente estudado. O que a gente também leva em consideração é que um dos fatores importantes no intemperismo é o pH do solo, isso a gente vê nesse gráfico aqui em cima, aonde o silicato em si, ele dissolve numa faixa de pH bem grande, então desde muito acídico até o pH um pouco mais básico, enquanto que o pH do solo, ele tende a ficar nessa faixa aqui dos 5 a 7, aonde não só a dissolução do silicato é possível, mas também é possível a precipitação do carbonato. Então, quando o pH é um pouco mais elevado, o carbonato pode precipitar. Quando o pH é mais baixo, o carbonato não tende a precipitar. Mas é importante sempre lembrar também que esse pH de solo, ele também é uma função, assim como a pressão de CO2,
ele também é uma função de profundidade. Então, sempre é possível também que o pH do solo na parte superior seja mais acídico, mas mais abaixo ele seja mais básico. Então, essa precipitação do carbonato é algo que nós sempre levamos em consideração como algo que pode acontecer e como algo que aqui no nossos solos, aqui no Canadá, que são mais alcalinos, isso ocorre com mais frequência. Eu vou discutir um pouco mais disso um pouco mais adiante. Então, no nosso trabalho de tentar estimar a capacidade global do intemperismo, nós pensamos sobre qual que é a etapa que define a taxa de reação cinética do intemperismo. Então, as várias etapas são a dissolução do CO2 em água, a dissolução do silicato em água, aí eventualmente uma precipitação de um carbonato pedogênico e eventualmente a migração daquele carbonato pedogênico ou da própria alcalinidade do solo via aquíferos ao oceano. Dessas etapas, nós sempre pensamos que a dissolução do silicato é a etapa mais importante em termos da definição da cinética da reação. E nessa etapa, o silicato ele tem que ser quebrado para liberar o cálcio ou magnésio, e ao mesmo tempo o que é liberado é a sílica. A sílica é um pouco esquecida nessa história do intemperismo, mas na verdade é um fator importante porque ela própria tem efeitos tanto na saúde do solo quanto na saúde de plantas, e os nossos experimentos também já mostraram que a própria planta é capaz de utilizar a sílica que vem proveniente do intemperismo do silicato. Então, baseado nessa definição de que a dissolução do silicato é importante, a questão é o quão rápida que é essa dissolução. Então, o que nós fizemos foi olhar na literatura e o modelo mais comum de ser usado para fazer esse cálculo é o modelo de Palandri e Caraca, que define dois parâmetros. Ele define um parâmetro que chama A, que é o pré-exponencial, e ele define o parâmetro WR, que é a taxa de intemperismo. Além disso, existe o valor K, que é a constante de reação. Então, aqui eu gostaria de fazer uma nota que existe um pouco de confusão na literatura, que às vezes pega aquele valor do K e compara ele entre minerais para ver qual o mineral mais reativo. Isso não é a forma correta de fazer uma comparação, porque o valor do K é utilizado para calcular o valor do A, que é utilizado para calcular o valor do intemperismo. E o valor do intemperismo, obviamente, é uma função de quê? É uma função da temperatura e uma função do pH. Enquanto que o valor K, ele é independente de temperatura e pH, porque ele é um valor que é calculado baseado em análise de dados num valor de pH 0 e temperatura de 25 graus. Então, é assim que esse valor é definido no artigo de Palandri e Caraca. Por isso que ele não é necessariamente igual ao valor do intemperismo, ou não necessariamente um mineral que tem um valor de K maior ou menor, tem um valor de WR maior ou menor. E para clarificar tudo isso, o que nós fizemos foi pegar esses valores aqui do Palandri e Caraca e fazer gráficos. Então, esses gráficos que nós vemos no próximo slide foram feitos no nosso artigo do ACS Earth and Space Science, onde a gente selecionou 12 minerais importantes e utilizou as equações para fazer essas linhas. Então, as várias linhas no gráfico são o efeito de temperatura, enquanto que nós temos o gráfico do efeito do intemperismo no pH. Outra coisa importante desse gráfico é que naquele artigo do Palandri e Caraca, valores são dados para intemperismo em valores muito acídicos e valores muito básicos. Então, na esquerda desse gráfico e na direita desse gráfico, e não no meio. Então, uma coisa que nós tivemos que fazer para fazer esses gráficos foi emendar os dois modelos. Então, como emendar o modelo acídico ao modelo básico. E a diferença dos dois modelos é que o modelo básico, se eu voltar aqui, ele não tem esse valor aqui no fim. O valor do eta no modelo básico ele é 0, então ele remove o valor do pH. Por isso que aqui, essas curvas elas têm uma parte inclinada e uma parte horizontal. A parte horizontal é a parte básica, onde é independente do pH. A parte inclinada é a parte ácida, que é uma função do pH.
Então, nós fizemos um emendo para conseguir calcular o valor em valores intermediários, que, obviamente, são os valores importantes para o solo, né? Entre pH 5 a 7, na verdade, existia uma falta de dados que, fazendo esse emendo dos dois modelos, conseguimos achar esses valores para poder usar em mais cálculos. O que nós vemos nesses gráficos aqui é que, dependendo do mineral, alguns deles são muito mais reativos, outros são menos reativos. Então, o mineral que nós consideramos ser muito reativo é a holastonita, que está aqui embaixo. Então, a taxa de intemperismo no valor log é menos negativa, então ela é mais reativa. Por exemplo, se comparar a holastonita à forsterita, a forsterita tem valores um pouco mais baixos, então ela tem uma taxa de dissolução mais devagar. Se nós compararmos, por exemplo, a anortita tem valores que são comparáveis com a holastonita, mas é importante lembrar aqui que, devido aos valores do modelo de Palandri-Caraca, eles não tinham valores muito confiáveis nos valores intermediários. Então, os dados desse mineral não foram suficientemente confiáveis para fazer a nossa simulação, mas só olhando os gráficos dá para comparar que a anortita ela fica um pouco que entre a holastonita e a forsterita. Além disso, nós temos minerais que são muito menos reativos. Então, por exemplo, o lizardite, que nós encontramos em serpentina, ele tem valores mais baixos de intemperismo. Então, desses minerais, nós escolhemos 3 para fazer a nossa análise. Então, nós escolhemos a holastonita para fazer a simulação de um intemperismo rápido, a forsterita para fazer uma simulação de um intemperismo moderado e o lizardite para um intemperismo mais lento. Uma grande diferença desses minerais, por exemplo, é que o lizardite ele é um silicato hidratado. E o que nós entendemos é que o silicato hidratado ele é um silicato que já sofreu um processo de intemperismo geológico, onde o silicato ele reagiu com água, e isso acaba tornando o mineral menos reativo. Então, isso não só altera a mineralogia do mineral, mas também altera a sua reatividade. Outra coisa que nós entendemos é que minerais que contêm cálcio, eles tendem a ser mais reativos que minerais que contêm magnésio. Então, isso, pelo menos parcialmente, explica por que uma holastonita é mais reativa do que uma forsterita. Outro ponto importante de se pensar é que em rochas, esses minerais eles não acontecem de forma isolada. Então, por exemplo, na olivina, a forsterita não acontece só como uma forsterita, ela acontece misturada, às vezes morfologicamente, mas às vezes até, na verdade, atomicamente, em soluções de minerais, com outros minerais, por exemplo, com a feialita. Outras rochas, como, por exemplo, uma serpentina ou um basalto, são misturas de minerais. Então, mesmo quando elas são moídas, elas continuam sendo uma mistura de minerais, onde é possível haver um processo onde minerais menos reativos acabam afetando a reatividade até dos minerais mais reativos. A holastonita não é diferente. A holastonita também, naturalmente, ela ocorre com uma mistura com o diopside, mas, na verdade, quando ele é moído, existe um grande grau de liberação. As partículas de holastonita, elas se desprendem das partículas de diopside, então elas se tornam, digamos, reativas como se elas fossem um mineral realmente mais puro. Então, esse grau de liberação é outro fator importante de se levar em conta, o que nós não levamos em conta aqui no nosso modelo. Então, nosso modelo assumiu que esses minerais eles são perfeitamente liberados, então é uma certa simplificação do modelo. Outra coisa que nós fizemos no nosso modelo foi assumir que as partículas são esféricas. Então, a gente usou um modelo do núcleo não reagido, e, novamente, nem todas as partículas são esféricas. As partículas de holastonita elas têm formato de agulha, e quando existe mistura de minerais, né, novamente, uma partícula que é uma mistura de mineral não vai reagir da mesma forma que uma esfera perfeita de um mineral puro. O que nós quisemos fazer no nosso trabalho foi, assumindo os melhores cenários, qual que é a capacidade do intemperismo mundialmente.
E aí, pegando esse valor, digamos, mais otimista, nós podemos fazer certas estimativas do que na realidade pode acontecer. Aqui é um exemplo do cálculo que a gente fez. Então, por exemplo, a gente pegou dois cenários aqui, onde nós temos um intemperismo ocorrendo num pH mais baixo e temperatura mais alta, e num pH mais alto e temperatura mais baixa. No caso, esse aqui de cima, que é um caso, digamos, um pouco mais tropical, a wollastonita reagiria em um ano completamente, a forsterita reagiria 5%, o lizardate 3%. Numa condição mais alcalina e mais fria, agora a wollastonita reage só 7%, a forsterita menos ainda e o lizardate menos ainda. O que nós estamos tentando mostrar aqui é que é importante a seleção do mineral para a condição climática e a condição também de solo e de lavoura da área de aplicação. Então, num lugar, digamos, mais quente, mais úmido, é possível usar minerais menos reativos e ainda obter resultados significantes. Em lugares mais frios e mais secos, é mais importante ainda a procura por minerais mais reativos. Então, essa é a nossa situação aqui no Canadá, um lugar mais frio e também um pouco mais seco, com solos alcalinos, e até por isso que os solos são alcalinos, porque é um lugar mais frio e seco. A wollastonita ela se comporta muito melhor do que outros minerais, porque nós precisamos daquela atividade extra, ou reatividade extra que ela proporciona. Então, continuando, o que a gente fez foi pegar esse modelo cinético e aplicar ao longo do tempo. Então, o que a gente assumiu foi que o mineral ele é aplicado anualmente numa taxa de pelo menos 1 tonelada por hectare por ano. E aí a gente obtém valores até o ano 2100 em diferentes cenários. Então, aqui são 3 cenários, um cenário ultracídico, um cenário acídico e um cenário neutro, com os 3 minerais, a wollastonita, a forsterita e o lizardite. E o que a gente vê é que, dependendo do cenário, a gente atinge valores bem distintos de sequestro de carbono numa unidade que é a tonelada de CO2 por hectare cumulativo. Então, esses valores aqui são cumulativos. A cada ano eles vão crescendo até chegar no ano 2100. Então, por exemplo, o maior valor nessa lista aqui, na verdade, é a forsterita, porque ela tem uma maior capacidade de sequestro de CO2. Então, num solo ultracídico, ela reage o suficiente para, na verdade, reagir mais ainda do que a wollastonita. Quando nós vamos para um solo acídico, aí a wollastonita se torna o mineral mais reativo e o forsterite reage menos. Num solo neutro, aí só o wollastonite tem um valor ainda razoável de sequestro, enquanto que o valor de sequestro dos outros minerais fica muito baixo. E é claro que o lizardite aqui é o valor mais baixo em todos os cenários, porque é o mineral menos reativo. Importante de notar é que esses valores aqui, que são tonelada por hectare cumulativa, eles são por tonelada de silicato aplicado. Se a quantidade de silicato aplicado for maior, é só uma questão de multiplicar. Então, por exemplo, se ao invés de colocar 1 tonelada de silicato por ano, for 5 toneladas de silicato por ano, multiplica por 5. Se for 10, multiplica por 10. Se for 50, multiplica por 50. É claro que aí entra outros fatores, que também é parte da nossa pesquisa, é sobre qual a capacidade agronômica dos solos de aceitar uma dosagem mais alta de mineral. Isso, digamos, é outro tópico para outra apresentação, mas algo importante. E o principal fator de se lembrar é que quanto mais reativo o mineral, na verdade a dosagem deve ser menor, porque quando um mineral ele é mais reativo, ele vai ter outros efeitos no solo que, se excedidos, eles podem causar, na verdade, efeitos negativos. Então, é importante ter a correta dosagem para correto solo, para correta lavoura. E quanto menos reativo o mineral, aí, teoricamente, mais dosagem pode ser colocada num tempo inicial. Então, ao invés de colocar 1 tonelada por ano ou 10 toneladas por ano, por exemplo, colocar 100 toneladas no ano 1, e aí esperar, digamos, 10 anos, 20 anos e depois colocar mais 100 toneladas, e etc. Então, por nosso modelo aqui, para fazer uma comparação, a ideia foi 1 tonelada por ano e aí acumular esse valor de sequestro de CO2 até o ano 2100.
Então, aquilo foi um modelo, digamos, um pouco mais teórico, e aí a gente queria aplicar isso para o mundo real. Então, o que a gente precisou foi pegar pHs de solos globais, pegar as áreas de lavoura global, pegar as temperaturas dos solos globais e produzir dois mapas, um mapa de pH de solos de lavoura e outro mapa de temperatura de solos de lavoura, que é o que a gente vê no próximo slide. Então, aqui nós temos o mapa global de pH de solo de lavoura, onde a gente vê que alguns solos têm pH muito mais acídico, outros pHs muito mais básicos, e corresponde ao que a gente entende no intemperismo. Então, por exemplo, no Brasil é uma área mais tropical com solos mais antigos e com processo geológico que tornou eles mais acídicos ao longo do tempo, enquanto que no Canadá nós temos uma grande área de solo que são solos mais alcalinos, tanto aqui o sul de Ontário quanto grande parte de Alberta, Saskatchewan, são solos mais alcalinos, porque são solos também mais jovens, em locais onde a taxa de precipitação de chuva é menor, onde a temperatura é menor, e por isso os carbonatos ficaram mais acumulados. Isso também ocorre em grande parte do centro dos Estados Unidos, isso ocorre também, por exemplo, em lugares como a Espanha, em lugares como a Turquia, em lugares como a parte oeste da Índia, e assim por vai. Então, é sempre importante considerar o solo local para tanto prever o intemperismo, quanto selecionar o mineral que tem a melhor chance de atuar naquela área. O próximo mapa é o mapa de temperaturas de solo. Essas temperaturas elas são anuais, elas são médias anuais, então claro que em áreas mais tropicais o valor é mais alto, em áreas mais frias o valor é mais baixo. Então, digamos, é até um fator que, digamos, ele tá não necessariamente correto em termos da nossa simulação, porque nós pegamos valores médios. Se nós considerarmos a mudança de temperatura com base num ano, e até a própria mudança de temperatura na base do dia e da noite, os valores mudam. E isso é algo que a gente quer considerar no futuro para uma expansão do nosso modelo, mas nesse modelo que a gente fez aqui, a gente pegou a taxa média anual de temperaturas de solo. Além disso, o que a gente fez foi então, pegar esses dados de pH e de temperatura e criar intervalos. Aí a gente calculou a taxa de intemperismo para cada intervalo e também o tempo para completa dissolução do silicato para cada intervalo. Aí, usando aquela taxa de aplicação de 1 tonelada por hectare por ano e 78 anos de cálculo, nós aí calculamos a quantia cumulativa da dissolução do silicato em cada continente, e aí a gente converteu a dissolução do silicato em sequestro de carbono, em termos de quantidade de carbono por quantidade de mineral. E é isso que a gente vê nesse gráfico aqui. Então, nesse gráfico a gente resume os 6 continentes e nós vemos os valores desde 2023 até 2100, naquela ideia que cada ano mais mineral está sendo aplicado no solo e cada ano o mineral que foi aplicado no ano anterior ele está dissolvendo mais. Se a gente olhar as curvas de cada mineral, a wollastonita é a parte amarela, ela é uma linha. E ela é uma linha porque, na maioria dos casos, ou pelo menos ela é uma linha em quase todos os gráficos e quase toda a porção, porque a taxa de reatividade da wollastonita ela é mais ou menos na faixa de 1 ano. Então, em alguns lugares demora um pouco mais de 1 ano, em alguns lugares menos de 1 ano, e portanto, ela tem um acúmulo de CO2 linear. No caso da forsterita, é mais uma curva, porque demora um pouco mais tempo. Então, demora alguns anos para a forsterita finalmente dissolver, e aí o valor acumulativo ele tem um efeito mais exponencial. E o lizardite, sendo mais lento, ele também tem um fator exponencial, só que é menos visível porque a curva ainda está, digamos, mais cedo no processo de intemperismo. Então, até 78 anos não é muito tempo para um lizardite se reagir e dissolver. O que a gente vê também aqui é que, em termos dos continentes, os valores são mais ou menos comparáveis entre África, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul, mas
Claro, leva em conta que em certos lugares tem mais área de lavoura, em certos lugares tem temperaturas mais altas, em certos lugares tem pHs mais baixos. Mas foi interessante ver que os valores não são muito diferentes entre os continentes, claro que exceto a Oceania. E também vale lembrar também que esses valores, de novo, são por 1 tonelada por ano. Se for 10 toneladas por ano, os valores são 10 vezes maiores. Então, o que a gente vê em termos de valores são em gigatoneladas de CO2. O intemperismo ele pode sequestrar na ordem de, digamos, 50 toneladas até o ano 2100 por tonelada aplicada. Então, se multiplicar esse valor por 10, aí vira 500 gigatoneladas até o ano 2100. Isso usando, claro, a wollastonita, que é a wollastonita mais reativa. Se a gente pegar a taxa da forsterita, a gente soma esses valores aqui, fica na faixa de menos de 10, digamos, 8 gigatoneladas, e aumentar para 10 toneladas por ano, aí vira 80. Ou seja, a ideia é que o intemperismo aprimorado ele tem uma grande capacidade de sequestro de CO2, mas não necessariamente para sequestrar todo o CO2 que é emitido. A gente tem que lembrar que todo ano nós estamos emitindo 40 gigatoneladas de CO2. Então, o intemperismo aí tem uma possibilidade até o final do século de sequestrar na faixa de, digamos, 1% a 10% da emissão global, que pode parecer pouco, mas quando a gente leva em conta a redução das emissões e as outras formas de sequestro de carbono, é uma tecnologia ainda importante e que tem um bom potencial. E, claro, que além disso tem o potencial de ter outros benefícios agronômicos. E é isso que eu resumo também nesse slide. Esse é um outro trabalho que foi publicado mais cedo esse ano na revista Frontiers in Earth Science, onde a gente discutiu quais são as oportunidades para o intemperismo. Então, a gente classificou isso de 4 formas, como as rotas, como os círculos, como as rotas bloqueadas e os atalhos. E até interessante essa foto do atalho, eu encontrei, é uma foto brasileira, então é uma estrada passando por um rio, que é, digamos, um atalho. Então, a ideia aqui é que algumas das oportunidades, elas são relativamente fáceis, então, por exemplo, utilizar silicatos como forma de não usar mais tanto calcário, de usar os silicatos num efeito fertilizante, de usar minerais que são resíduos, então ao invés de fazer nova mineração, usar o máximo possível minerais que já foram minados, achar sinergia entre a agricultura orgânica e o uso de silicatos, e também usar a experiência dos agricultores em utilizar os silicatos da melhor forma possível. Algumas das questões ainda a ser resolvidas são como verificar o intemperismo, como prever um intemperismo. Quando nós sequestramos carbono, quanto disso vai ser em formato de carbonato que acumula no solo, quanto que é bicarbonato que vai para o oceano, qual que é o life cycle analysis da tecnologia, quanto CO2 é emitido no processo de sequestrar mais CO2. Algumas das barreiras a serem resolvidas têm a ver com questões sobre o clima, sobre algumas confusões e também sobre empresas e governo e órgãos entenderem a tecnologia e começarem a colocar isso mais à frente. E algumas das boas oportunidades são selecionar minerais que têm temperismo rápido e que estão disponíveis ainda hoje, ter vários usuários que querem fazer um temperismo, então que não são só convencidos de fazer um temperismo, mas que querem aplicar o temperismo, e não complicar demais o processo de verificação e simulação, porque na realidade o que acontece é que o intemperismo ele sequestra CO2. O quanto que ele sequestra, o quanto rápido que ele sequestra, é questão de debate, é questão de cálculo, mas a realidade é que a tecnologia ela funciona. Então, ao invés de ficar esperando por métodos melhores de verificação, o quanto mais rápido puder ser implementada a tecnologia, mais rápido nós vamos sequestrar mais carbono. Então, com isso, eu deixo algumas referências aqui dos nossos trabalhos e de outras fontes de pesquisa.
E eu agradeço pela oportunidade e eu fico à disposição de perguntas e colaborações. Aqui está o meu endereço de e-mail e muito obrigado.